Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flow, A Mão Invisível Parte 2. Vou colocar Mão Invisível Parte 2, né? Eu já fiz a parte 1 falando sobre a questão da mão invisível, né? Sobre os problemas invisíveis que você, tricolor, não está conseguindo enxergar. Ou você está conseguindo enxergar, mas é muito difícil, né? Fica até embaçado. E aqui a gente vai tentar justamente tirar esse tipo de situação da sua visão. Então, antes disso tudo, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Bom, ontem não teve live, hoje vai ter. Não, a gente vai voltar com o Thiago Silva falando, se pronunciando. Mas o mais importante é o Fluminense. O que significa mão invisível de novo, né? Eu vou ter que repetir isso. Eu já fiz esse vídeo, mas eu vou repetir de novo. A mão invisível justamente é uma teoria, mais ali para liberal, que fala sobre o que você vê e o que você não vê. E diversas vezes, várias ações do governo, você vê justamente que, ai, nossa senhora, que bom que você está ganhando esse benefício. Mas no final da história você não vê que esse benefício está cada vez mais prejudicando a economia como um todo. Então, você acaba justamente se prejudicando, mesmo achando que você está se beneficiando. E está prejudicando também todos os outros que não utilizaram esse tipo de benefício. Isso daí se chama uma mão invisível. Mas mais precisamente, a gente vai falar sobre essa prática justamente de que algo está acontecendo e que na verdade da história nada está sendo dito. Bom, eu tenho que iniciar justamente com o próprio Campelo, Alexandre Campelos, que é o nome dele, que é justamente formado justamente em economia, trabalha muito com a economia esportiva e trabalha também no GE. Em diversos momentos ele pontuou uma questão muito simples: o Fluminense precisa gerir o seu fluxo de caixa melhor. Para que vocês tenham uma ideia, o Fluminense hoje é um dos piores que gerem essa situação de fluxo de caixa. E ele deu justamente alguns tipos de posições que foram atestadas pelo Galápagos, uma empresa justamente que funciona de forma terceirizada fora do Fluminense, e também foi testada com outro que o Fluminense também pediu. Então, ou seja, todas as três falam: o Fluminense tem problema de fluxo de caixa, o Fluminense tem problemas justamente de estruturais que afetam significativamente a vida do clube. Eu já fiz um vídeo falando sobre como é que seriam justamente as contratações se o Fluminense tivesse uma vida financeira saudável e tranquila. A gente perdeu o Luiz Henrique, vamos perder agora o Matheus Martins, que até é isso que eu vou falar em outro vídeo. Perdemos Ayrton Lucas, perdemos Pedro, perdemos um monte de gente. E continuaremos perdendo para outros clubes rivais. Perdemos até pessoal. Muitas das pessoas que fazem a sede em Xerém eram justamente do Fluminense e acabaram justamente indo pro Bahia, indo até pro Flamengo, pro Vasco. Então até isso preocupa justamente isso tudo. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais. E eu falei que o Fluminense tinha duas escolhas a fazer. Ou ele investia dinheiro nessa janela de transferência e se desse certo, tá tudo tranquilo. Ou se ele investisse dinheiro e desse errado, seria o grande desastre do Fluminense nessa temporada. E tá muito próximo de dar errado do que dar certo. Eu sou um cara que vai falar assim: eu vou falar aqui a verdade, eu vou falar aqui que realmente o Fluminense está completamente destruído. Não. O que eu tô falando é que o Fluminense optou pelo: se der certo, ótimo; se der errado, acabou o Fluminense.
com as contratações todas. E eu falei que também tinha uma outra opção, que também pode dar certo ou pode dar errado, que é tentar justamente jogar com jogadores mais jovens da base, que se der certo, tá ótimo, fica até melhor do que antes, e se desse errado, a gente perderia bem menos do que a gente está perdendo. E o Fluminense optou pela primeira parte de contratar novos jogadores. Eu sei que você acha que é necessidade do Fluminense ter um bom plantel agora e que precisa trazer peças de fora. Na minha concepção, nós temos peças quase similares, pode até ser um pouquinho pior, mas que podem mudar o jogo no Fluminense. Um exemplo disso é o Freitas, que eu não vejo ele jogar há muito tempo. O outro exemplo é o próprio Kaique Almeida. O outro exemplo é o Matheus Reis, o Riquelme. O próprio Cauanias foi um atormento para o Cauanias entrar nesse jogo. Mas eu falei do Cauanias. Eu falei, o Fluminense tem elenco na sua base principal que dá para jogar no profissional. São pessoas que ou jogaram em times de seleção brasileira, ou até mesmo de fora, né, como o Matheus Reis, ou realmente simplesmente são considerados joias, que até mesmo o mercado financeiro do exterior vem eles com bons olhos, ou seja, eles são muito bons. O que eu falo é, eu sei que vocês estão em êxtase de ver Facundo Bernal, talvez no Fluminense, até agora ele não tá sendo dito nada que ele foi contratado para o Fluminense. Você está vendo ali o Guinácio, o próprio Kevin Serna. Você tem ali a volta também do Lombrito. A possibilidade de a gente trazer o G. Tudo isso daí, é importante afirmar que tudo isso daí é custo. E como qualquer custo, se o Fluminense não conseguir resolver esse custo, o Fluminense vai procurar. E a única forma é ficar na Série A. Então a gente está brincando até com muita sorte. E até mesmo, para finalizar, o próprio Fluminense divulgou qual seria a pretensão. E a pretensão já não vai ser batida no Brasileiro, muito menos na Copa do Brasil e também na Libertadores. Como também não foi justamente na própria Campeonato Carioca. Ou seja, o Fluminense está muito próximo de ter um dos piores momentos de gestão na história do Fluminense. Dito isso, eu quero que você entenda que essa ideia é somente um aviso para vocês entenderem o que está o Fluminense hoje, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça a trilha para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais, inscrição no vídeo, todos os 10, 12, 20 horas. Pix na tela para qualquer valor. E YouTube Live todos os dias, certo? Sexta-feira às 7 horas da noite, tá bom? Ontem não teve, mas hoje terá. Saudações tricolores, até a próxima!